Eu estou pedindo um outro microfone, porque senão eu vou ficar preso a esse fio, e ficar preso ao fio não é bom, né? Irmãos, não há nada melhor do que servir ao nosso Deus. Nós cantamos isso agora. Não há nada melhor, não há nada do que o nosso Deus. E não há nada melhor do que servir ao nosso Deus. E o tema da mensagem de hoje é exatamente compensa servir a Jesus. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no capítulo 12 do livro de João, versículo 26. Nós vamos ler apenas esse versículo, que será como base para a nossa mensagem. Diz assim a palavra de Deus: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Querido Pai, graças te damos porque podemos estar na Tua presença. Senhor, como louvamos agora, dizendo, não há nada melhor do que o nosso Deus, não há nada melhor do que servir a Ti, Senhor. Muito obrigado. Senhor, peço que o Senhor possa me usar agora como um instrumento nas Tuas mãos, que não fale Henrique, mas que fale o Senhor através do Teu humilde servo que está aqui, ó Pai. Que nós possamos sair daqui tendo a certeza de que a Tua voz foi ouvida, tendo a vontade de Te servir cada vez mais na Tua igreja, na sociedade, nos nossos lares, Senhor. Que as pessoas possam ver resplandecer a Tua luz através das nossas vidas. Por isso nós te oramos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Irmãos, não tem coisa melhor do que nós servirmos ao nosso Deus. Ter a possibilidade de servir é bom demais, né? Hoje eu estava em casa, terminei de preparar a mensagem, me arrumei e comecei a ver como é bom servir, né? Por exemplo, se eu fosse o meu terno, hoje eu estaria feliz, porque depois de muito tempo, Carlos Marcos, ele serviu em mim, né? Veja que eu consegui hoje pregar com ele fechado, direitinho, até a gola da camisa, irmãos, está servindo hoje. Então o terno hoje estaria feliz. Hoje eu fiquei pensando no que aconteceu de manhã aqui. Eu fiquei pensando em o que foi necessário para chegar até o que aconteceu hoje aqui de manhã. Muitas pessoas ouviram falar de Jesus, muitas pessoas ouviram a palavra de Deus, muitas pessoas foram treinadas, muitas pessoas foram ensinadas na palavra de Deus para que pudessem chegar até o que aconteceu hoje aqui de manhã, ao batismo. Mas também, de uma forma muito simples, outras coisas tiveram que acontecer. Alguns irmãos tiveram que dispor do seu tempo durante a semana para arrumar de forma tão bela o cenário para que outros irmãos pudessem ser batizados. Irmãos estavam servindo a outros irmãos e servindo a igreja e servindo a Deus pelo prazer de servir. Porque servir a Deus, servir ao próximo é o que nós precisamos fazer. Irmãos, quando nós avançamos no nosso entendimento de quem Deus é e do que Deus fez por nós, é automática a vontade de servir a Deus. Eu tenho absoluta certeza que aqueles irmãos que foram trazidos hoje, levados hoje às águas batismais, quando conheceram a Jesus, quando conheceram a palavra de Deus e começaram a conhecer Deus mais profundamente, tiveram vontade de servir a Jesus. Hoje nós tivemos vários irmãos aqui que vieram aqui às lágrimas, com emoção, com um amor, para dizer publicamente do amor que tem em servir a Jesus. Mas quando nós nos aproximamos, nos aprofundamos, quando nós verdadeiramente mergulhamos num íntimo contato, num íntimo relacionamento com Deus, nós temos mais vontade ainda de servir a Deus e ao próximo. Para servirmos a Deus, nós precisamos conhecê-lo. O servo, para servir ao seu Senhor, ele precisa conhecer o seu Senhor.
E o servo, quando conhece ao seu senhor, ele não precisa esperar que o seu senhor diga a ele o que fazer, porque ele conhece a vontade do seu senhor e ele já vai ser proativo, ele vai buscar fazer imediatamente a vontade do Senhor, porque ele conhece o Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos desenvolver uma intimidade com Deus. O pastor Wellington esteve aqui essa semana conversando com a liderança da igreja, e ele chamou a igreja para estudar com ele um livro que se chama Conhecendo Deus. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que ele disse para a gente claramente, você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer Deus na intimidade. E ele fez a seguinte pergunta: você realmente conhece Deus? Você realmente conhece o que Deus quer, a vontade de Deus para a sua vida? Você pode até conhecer Deus, mas será que você tem intimidade com Ele o suficiente para conhecer a vontade dEle sobre a sua vida? É especial demais quando nós desenvolvemos essa intimidade com o nosso Deus. E nós precisamos nos aproximar dEle. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: aproxime-se de Deus. Olha o que Tiago fala. O livro de Tiago fala: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É um relacionamento de duas mãos. Você se aproxima de Deus, e quanto mais você busca Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais próximo Ele estará de você, mais Ele vai se aproximar de você, mais Ele vai demonstrar a vontade dEle sobre a sua vida, e mais Ele vai falar às outras pessoas através da sua vida. Então aproxime-se de Deus e Ele vai se aproximar de vocês. Aproxime-se de Deus através de uma vida devocional. Aproxime-se de Deus através de na sua casa com os seus filhos, na sua casa com a sua esposa, na sua casa sozinho, se você mora sozinho. Aproxime-se de Deus lendo, estudando a palavra de Deus. Aproxime-se de Deus orando, mas não é aquela oração, irmãos, sabe, que Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo, me abençoe em tudo, em nome de Jesus, amém. Isso não é oração, isso não é falar com Deus. Falar com Deus é você expor as suas vontades, as suas necessidades, os seus anseios, agradecer a Deus verdadeiramente, mas colocar sobre Ele toda a sua ansiedade, colocar para Ele o que está no seu coração, sabe por quê? Porque Ele conhece. Ele sabe o que está no seu coração, mas Ele quer ouvir de você, porque Ele quer que você desenvolva com Ele este relacionamento, um relacionamento sincero, de submissão, de gratidão, de amizade com Deus. Ele quer ouvir de você tudo o que você tem para dizer para Ele: Senhor, eu preciso disso. Obedeça aos mandamentos de Deus. Se aproxime de Deus obedecendo aos mandamentos de Deus. A palavra de Deus nos diz assim em João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tem um corinho que fala isso, não vou cantar porque senão os irmãos, coitados, acabou a mensagem, né? Vão sair correndo. Mas diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e olha só, e me manifestarei a Ele. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Jesus pode afirmar isso, porque Ele tinha íntima comunhão com Deus. Jesus pode afirmar isso claramente, porque Ele conhecia o Pai. E Ele quer que nós tenhamos esse nível de relacionamento com o Pai, de dizer claramente o que Deus quer, que nós tenhamos a certeza do que Deus quer, porque é assim que Ele faria. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 22, versículos de 35 a 40, nós não vamos ler tudo, mas diz que amar a Deus, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas,
mas diz também que nós devemos amar ao próximo. Esse relacionamento com Deus precisa ser desenvolvido através da obediência dos mandamentos. E todos os mandamentos podem ser resumidos em amar a Deus e amar ao próximo. Quando amamos a Deus e amamos ao próximo, nós não precisamos temer as leis humanas. Não precisamos temer as leis humanas, porque nós obedecemos às leis do nosso Deus. Quando nós obedecemos às leis do nosso Deus, quando nós amamos a Deus com tamanha profundidade, que nós buscamos um relacionamento diário com Ele, nós também amamos ao próximo. E quando nós amamos ao próximo, nós buscamos servir ao próximo. Servir ao próximo com alegria, meus irmãos. Servir ao próximo com intensidade. Você pode amar e servir ao próximo em qualquer lugar que você estiver. Você pode demonstrar amor ao próximo no trabalho, você pode demonstrar amor ao próximo na rua, você pode desenvolver e demonstrar amor ao próximo dentro da sua casa. E, meus irmãos, muitas vezes nós demonstramos amor ao próximo na rua, no trabalho, mas deixamos de demonstrar amor ao próximo dentro dos nossos lares. Quando muitas vezes nós não respeitamos a nossa família e nós falamos às vezes a gente fala assim, eu posso falar com ela porque ela é minha esposa, ela me conhece, então eu vou falar o que eu quiser. Não fala não, irmão. Não fala não, porque o irmão vai arrumar um problema. O irmão não tem noção. Eu sou casado, vou fazer 30 anos, né, filho? Não, 25 anos. Eu tenho 30 de namoro, vou fazer 25. Olha o problema que eu estou arrumando já. Né? Vou fazer 25 anos de casado. Meus irmãos, se eu não exercitar o amor diário na minha casa, não adianta eu exercitar o amor fora. Porque quem me conhece, além do meu Deus, é a minha esposa e são os meus filhos. Então você precisa exercitar o seu amor com a sua família, com o próximo, porque assim você estará obedecendo o mandamento de Cristo e você estará se aproximando dele. E você estará, deixa eu dizer uma coisa para o irmão, você estará servindo a Deus. Eu não sou muito de contar experiências pessoais quando falo assim, mas eu vou contar uma experiência para vocês, que aconteceu há 25 anos atrás. Né? Eu me casei, irmãos, e antes de me casar eu ensaiava segunda-feira num grupo, ensaiava terça-feira num coral, quarta-feira eu estava no som da igreja, quinta-feira eu estava num outro grupo, e sexta-feira eu vinha para a reunião dos jovens na igreja. Naquela época, né, os jovens daquela época já hoje não são mais tão jovens assim. Né, Lulu? Né? Mas eu vinha todos os dias para a igreja, vinha com alegria, meu pai me incentivava a vir todos os dias para a igreja. E aí eu me casei. Um mês depois de casado, meu pai passa aqui numa segunda-feira e me encontra na igreja. Meu pai passa na terça-feira e me encontra na igreja. Passa na quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, ele falou assim, meu filho, dá um pulinho no gabinete. Eu falei, gabinete, né? Quando a coisa era boa, ele me chamava para lanchar. Mas gabinete, normalmente, era as famosas PAs. Para quem é mais antigo, lembra que PA era uma palavra administrativa. E aí ele virou para mim e falou assim, o que você está fazendo na igreja? Eu falei, hoje eu estou ensaiando. Não, mas eu te vi ontem. Eu falei, sim, estava no culto. Mas eu te vi terça-feira. Eu falei, sim, eu estava no outro ensaio. Ele falou assim, sim, mas você está errado. Eu falei, como assim eu estou errado, pai? O Senhor me ensinou que bom era estar na casa de Deus. Eu precisava estar na casa de Deus todos os dias. Ele falou assim, mas há tempo para todas as coisas. Você tem a sua esposa e você primeiro precisa servir a sua esposa, porque ela foi Deus que te deu para você servi-la. Então ele disse para mim, vem à igreja 2 dias por semana. Quando necessário, 3 dias por semana. Mas sirva a sua esposa, ao seu lar, à sua família, porque assim você estará servindo ao seu Deus. Então nós aprendemos ali, eu aprendi ali, que há tempo para todas as coisas, inclusive em como servir a Deus. Eu preciso ter essa sabedoria de servir ao próximo da forma adequada. Não é sempre que eu estou servindo. Deixa eu puxar o óculos, porque senão não enxergo mais nada, meus irmãos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim, servi uns aos outros. E aí vem uma coisa interessante. Nós precisamos servir, mas nós precisamos saber como servir. Se você não tem o dom,
para servir naquela área, não sirva naquela área, porque você vai atrapalhar. Eu fico imaginando Carlos Marcos resolvendo agora servir, fazendo solo na igreja. Gente, não ia ser nada útil para a igreja isso. Em compensação, Carlos Marcos pregando, Carlos Marcos à frente da igreja, é uma bênção. Mas cantando não é. Então, sirva de acordo com o dom que Deus te deu. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispensiosos da multiforme graça de Deus. Deus te capacita, meu irmão, para servir pregando, pregue. Deus te capacita, meu irmão, para servir orando, ore. Deus te capacita, Ricardo, para servir através de missões, faça missões. Pregue missões, desenvolva missões, estimule missões, mas sirva de acordo com o dom que Deus te deu, porque Deus te separou para aquilo. Não adianta você querer servir fora do que Deus te deu, porque você não vai servir como Deus quer. Sabe por quê? Porque Deus quer também que nós sirvamos com excelência. Muitas vezes nós achamos que podemos servir a Deus de qualquer maneira. Você não pode servir a Deus de qualquer maneira. Você já viu que na sua vida profissional você tenta fazer tudo da melhor forma possível? Você, para ser um engenheiro, você estuda 5 anos da sua vida, você se prepara, você faz provas, você perde noites de sono para que você possa exercer a sua profissão da melhor forma possível, porque você quer se sustentar, quer sustentar a sua família daquela maneira. Mas você acha que na igreja você pode fazer as coisas de qualquer maneira. É só chegar e ir fazendo. Não. Sirva com o dom que Deus te deu, mas Ele te deu o dom de servir através da música. Eu não tenho dúvida que Deus olhou para Júlio e disse: este é o teu dom. Você vai servir através da música. Mas o Júlio se preparou para aquilo. O Júlio, então, estudou. O Júlio, então, serviu. Depois de muito tempo, Júlio, para poder trabalhar com a música, servindo a Deus, fez pós-graduação em teologia, para que pudesse servir melhor. Então, se prepare, meu irmão. Se prepare para servir a Deus da melhor forma que você puder. Não faça de qualquer jeito. Se prepare. Deus merece qualquer coisa? Não. Deus merece o que você tem de melhor. Segundo a Igreja Batista em Petrópolis, Deus merece o que nós temos de melhor. Nós vamos receber daqui a pouco tempo aquele que Deus separou para estar à frente da igreja. O pastor já disse sim. Daqui a pouquinho ele está chegando. E nós estamos agora com... Eu ouço de vez em quando, eu mesmo já falei isso. O pastor vai chegar, vai resolver. O pastor vai chegar, vai resolver. O pastor... Irmão, deixa eu dizer, o pastor não faz todas as coisas. Ele não pode servir em todas as áreas, porque não vai dar certo ele servir em todas as áreas. Ele precisa de você. A igreja precisa que você continue servindo, mas não só que você continue servindo, a igreja precisa e Deus quer te usar para servir junto ao pastor, para que a obra de Deus, não do pastor, para que a obra de Deus possa crescer cada dia. E presta atenção, a obra de Deus podia crescer sem a gente, podia crescer sem você, mas Deus quer te usar. Então é o privilégio nosso servir a Deus. Quando você está servindo a Deus, meu irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando você está servindo a Deus, você não está fazendo nenhum favor. Nós somos devedores. O sacrifício que Cristo fez na cruz por nós, não tem nada que possa pagar este sacrifício. Então, Eduardo, quanto mais você servir, você vai continuar devendo. Nós conversamos isso essa semana. Você vai servir a Deus no seu trabalho, você vai servir a Deus na sua família, você vai servir a Deus na rua, você vai servir a Deus na igreja, você vai servir a Deus, e você vai continuar devendo, porque nada pode pagar o preço que Jesus pagou na cruz. Por isso ele morreu, porque somente pela graça nós podemos ser salvos.
Somente pela graça, que é favor imerecido, nós podemos ser salvos. Por isso, meus irmãos, você servir não pode ser um peso para você. Você servir tem que ser uma alegria, um motivo de satisfação, de gratidão. De você dizer: Senhor, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor me deu de servir na tua casa, Senhor. Muito obrigado. Sirva, meus irmãos, como Salmos capítulo 100, versículo 2 fala: sirva ao Senhor com alegria. O caminhar com Cristo não pode, como nós falamos agora, ser um peso. Caminhar com Cristo é um motivo de satisfação, é um motivo de alegria. Irmãos, eu vou listar 4 motivos para que nós sirvamos ao nosso Deus com alegria. O primeiro deles, porque Cristo morreu na cruz para nos salvar. Nós devemos servir com alegria, porque Cristo nos deu a graça. Porque pela graça nós somos salvos. E por gratidão nós devemos servir ao nosso Deus com alegria. Nós devemos servir com Deus com alegria, porque nós temos a possibilidade de nos conectarmos com Deus por meio de Jesus. Então nós devemos servir com alegria, porque Jesus nos deu a possibilidade dessa conexão com Deus, porque somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade, somente Ele é a vida. E isso é motivo para servirmos ao nosso Deus com alegria, porque Deus é tão grande, tão maravilhoso, nós somos tão pequenos, mas Ele quer te ouvir, Ele quer te usar. Você já pensou nisso, Renato? Que quando Deus te usa através do teu dom tão especial, tão marcante, quando você canta, nós sentimos a voz de Deus. Sabe, essa semana eu estava conversando lá em casa com o pastor Wellington e dizendo para ele assim: pastor, sabe de quem que eu tenho saudade na igreja? Muita saudade de ouvir cantando? Pedrão. Eu falei: mas posso dizer uma coisa para o senhor? Pedrão não tinha uma boa voz. Mas quando Pedrão cantava, a igreja chorava. Porque aquilo saía do coração, meus irmãos. Porque aquilo saía do coração, meus irmãos. Porque era uma riqueza a possibilidade que Deus dava ao Pedro de servir a Deus. Sem contar com a mudança que Deus causou na vida do Pedro. Eu não era tão pequeno que eu não lembro. Mas aqueles irmãos que têm mais idade contam, que o Pedro tinha uma vida, e quando Pedro se converteu, mudou completamente de vida. Passou de um homem agressivo para um homem tão doce. Tinha um aperto de mão que doía, mas ele era tão doce, que ninguém se chateava com o aperto de mão do Pedrão. Era tão doce, que era tão bom estar do lado dele. Meus irmãos, nós devemos servir com alegria, porque Deus nos dá a vida, e Deus cuida diariamente de nós. Nós dormimos, e quando dormimos nós estamos totalmente indefesos. Felipe, Deus controla a sua respiração. Deus controla as suas funções fisiológicas. Deus controla o seu corpo. Enquanto você está dormindo, Ele cuidará. Ele cuida de você. Ele cuida de nós quando nós estamos aflitos. O hino do cantor cristão diz: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. No mundo, a Bíblia fala que nós teremos aflições, mas diz que nós devemos ter bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo, e se Ele venceu o mundo por nós, nós também venceremos se estivermos com Cristo, servindo a Cristo, vivendo por Cristo, vivendo para Cristo. Porque aqui, nesse mundo, essas pequenas e momentâneas tribulações, elas só servem para uma coisa: para nos aproximar ainda mais da glória do nosso Deus. Porque através das pequenas e momentâneas tribulações é que nós sentimos ainda mais a presença de Deus, nós sentimos ainda mais a necessidade dEle, e como somos submissos ao nosso Deus, como precisamos deles. Meus irmãos, nós precisamos servir a Deus pela esperança de uma vida eterna nos céus com Deus. Eu fico imaginando como será poder ver Deus face a face. Poder ver a glória de Deus.
Não há serviço no mundo que pague poder ver a glória de Deus. Mas, meus irmãos, tudo isso foi preparado por Ele. Quando o irmão pega o livro de Apocalipse e vê lá que ao que vencer será dada uma pedra branca, uma vestimenta branca. Esse que vencer será feito coluna no templo de Deus. O que vencer sentará com Cristo, no trono de Cristo, feito por Deus para Cristo. O irmão já pensou em quanta coisa o irmão vai receber, em quanta oportunidade o irmão perde, quando o irmão não está servindo a Deus, e quando o irmão já pensou na oportunidade que o irmão deixa de dar àquele amado seu, quando o irmão não fala para ele de Cristo? Meu vizinho, graças a Deus, é salvo. Mas tem outros que não são. Tenho amigos que não são. E quantas oportunidades eu já perdi de falar para eles de Cristo. Quantas oportunidades eu deixei de ser usado por Deus no serviço do meu Deus para resplandecer a luz dele, mostrando a eles a verdade. Quantas oportunidades. Meu irmão, fale para as pessoas do amor de Jesus. Vamos dar uma passada rápida em algumas passagens bíblicas. Veja só, em Josué 24:14, diz que nós devemos servir a Deus com integridade e com fidelidade. Nós devemos ser íntegros e fiéis. Em Colossenses 3:23 e 24, que nós devemos servir a Deus de todo o nosso coração. Em Atos 26:7, que nós devemos servir sem cessar, dia e noite. Desde o amanhecer até o anoitecer, nós devemos servir a Jesus. Em Romanos 12, devemos servir a Jesus com juízo e em santidade. Em Romanos 7:6, devemos servir com motivação sincera e espiritual. E para finalizar, em Hebreus capítulo 12 e em Tiago 1, nós devemos servir de modo agradável a Deus. O que eu quero dizer aqui? A Bíblia diz para a gente como nós devemos servir ao nosso Deus. Muitas vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, mas eu não sei o que eu preciso fazer para servir a Deus. Você não sabe? Ah, mas na igreja, o que eu posso fazer? Irmão, a igreja está aberta para que o irmão sirva na igreja, na área que o irmão quiser e sentir que tem o dom para aquilo. Agora, muitas vezes o irmão fica esperando, mas o Júlio não me chamou. Se você ficar esperando o Júlio te chamar, o irmão já pensou quantas vezes o Júlio vai ter que sair buscando um por um aqui? Não, se apresente ao Júlio, diga, Júlio, eu quero servir. Se apresente a irmã Leia na terceira idade, irmã Leia, eu quero servir. Se apresente a Débora na cantina, na ornamentação. Eu não vou me apresentar na ornamentação, Débora, porque seria um desastre. Mas se você tem esse dom, apresente-se a ela. Mas sirva a Deus na igreja, meu irmão. Sirva ao Senhor na igreja. Sirva ao Senhor na sua casa. Você não sabe como servir a Deus? Honre a sua mulher, honre os seus filhos. Obedeça ao Senhor, educando os seus filhos no caminho do Senhor. Obedeça ao Senhor, mostrando aos seus filhos a verdade para que eles não sejam enganados por essas ideologias malucas que estão aparecendo nos dias de hoje. Mostra a ele o que a Bíblia é, que ela é a verdade, ela é a palavra de Deus, ela é o caminho, ali tem o caminho que você tem que seguir, e o caminho é Jesus, e não há outro caminho. Porque se você não fizer isso com o seu filho, o mundo vai mostrar para ele o caminho que leva à perdição. Então sirva a Deus no seu lar, sirva a Deus no seu trabalho, sabe como? Meu irmão, sirva a Deus sendo o melhor profissional que você puder. Tem hora para tudo. Vou dizer uma coisa para o irmão, se o irmão acha que o irmão vai ficar às 8 horas que o irmão está trabalhando, falando de Deus no seu trabalho, o irmão está errado.
Sabe por quê? Porque o irmão está recebendo para trabalhar e ser o melhor e fazer o melhor possível para aquela pessoa que está pagando. E quando você trabalha muito bem e exerce a sua profissão muito bem, o seu patrão está olhando para você e dizendo: esse ali é diferente. Naquele eu posso confiar. E ele vai começar a olhar para você de forma diferente, não com o interesse de você se promover dentro do seu emprego, mas com o interesse de que o seu patrão veja em você a glória de Deus. Para que o seu patrão veja em você um verdadeiro servo de Deus. Você precisa fazer isso. Isso é dar testemunho. Então sirva ao próximo, sirva com alegria, sirva ao teu Deus, sirva, meu irmão, sirva glorificando a Deus. Ser um cristão vai muito além de vir à igreja. Meus irmãos, entendam o que eu vou falar agora. Ser um cristão vai muito além até de conhecer a Bíblia. Como assim, Henrique? Conhecer a Bíblia o inimigo conhece. Ser um cristão significa você viver o que a Bíblia fala. É você conhecer e viver a palavra de Deus. É você conhecer e viver os ensinamentos de Cristo. É você fazer com que os outros vejam a luz de Cristo resplandecendo na sua vida. É necessário, meus irmãos, que aqueles que estão no nosso redor olhem para a gente e digam: aquele povo é diferente. Eu era pequenininho, eu lembrava de um hino que dizia assim: aquele povo diferente, alguma coisa assim, não tinha? Onde está aquele povo diferente? Onde que não se vê nenhum irmão, alguma coisa assim, mas me marcava aquela frase que dizia: onde está aquele povo diferente? E eu pensava: diferente? É diferente, meus irmãos, porque as pessoas têm que olhar na gente e ver que você tem a paz de Cristo. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das necessidades, alguma coisa você tem diferente, porque você não está desesperado, você está com a paz de Cristo, que excede todo entendimento, e que aqueles que não têm o Espírito Santo não conhecem. Para eles isso é loucura. Então, meus irmãos, glorifiquem ao nosso Deus. Todos somos e fomos chamados para servir a Deus. Todos, indistintamente, fomos chamados para servir e seguir a Deus. Ele quer a todos nós. Nós precisamos obedecer a este chamado. Cada um de nós na nossa área, cada um desempenhando diferentes funções, com diversos tipos de chamadas e vocações, cada um, como a Bíblia fala, né? Nós somos o corpo de Cristo, cada um com a sua função, um com a função de mão, outro com a função de pé. Irmão, quem for com a função de pé me ajuda, porque o meu está ruim. Mas cada um com a sua função, cada um seguindo o que Deus tem no coração, mas o importante é que servamos. A sua função parece pequena? Não é. Na reunião aqui o pastor falou isso com a gente. Né? Aquele membrozinho, dedinho, ele ainda usou o exemplo do dedo mínimo do pé, que parece que não tem função nenhuma, mas quando você dá uma topada nele, você lembra que ele está lá com certeza, e ele mexe com o resto do corpo, porque você não consegue mais fazer nada. Não consegue mais fazer nada, porque ele está te impedindo de fazer tudo. Irmão, não seja aquele membro que atrapalha o resto do corpo. Não seja aquele membro murmurador. Não seja aquele membro que só sabe reclamar. Que reclama, e quando você para e pergunta: o que você está fazendo? Ele... nada. Mas reclamar ele sabe. Não seja aquele irmão que serve como pedra de tropeço para o outro irmão. Seja aquele irmão que busque a presença de Deus, que busque servir na casa de Deus. Seja aquele irmão que diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Santifique a sua vida, meu irmão, se aproximando de Deus.
Santifique a sua vida, meu irmão, servindo a Deus de tal forma, de tal maneira, que você tenha ainda mais intimidade com Ele, porque você sabe o que Ele quer da sua vida, e você sabe como Ele quer que você sirva. Então santifique a sua vida, tenha intimidade com Deus, para que você possa servi-lo cada vez melhor. E sabe, dessa forma, nós vamos descobrir que compensa servir a Deus. A palavra de Deus nos diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11 assim: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. E vocês sabem que fim que nós devemos desejar? Não o desse microfone, ele vai continuar no chão, porque dali ele não passa. 2 Timóteo, meus irmãos, vamos abrir. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias. E o pessoal da projeção, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Pode projetar para mim? Eu vou pedir para que o irmão leia. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Não é 2 Timóteo 4, 8, tá? Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Eu quero essa coroa. Eu quero receber essa coroa. E não somente a mim, mas também a todos que me amam, que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro. Eu quero vir logo ao encontro de Cristo. Eu quero conhecer, eu quero ver Deus face a face, porque conhecer Deus eu já conheço. Mas o que diz na realidade, 2 Timóteo 4, 6 a 8 é: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. E eu quero dizer como Paulo: é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero que o Senhor me dê. A possibilidade de dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Eu quero receber essa coroa. Eu quero ter a pedra branca separada com o meu nome. Eu quero poder ser coluna do templo de Cristo. Eu quero, meus irmãos, poder me assentar no trono de Cristo. Eu quero, meus irmãos, servir ao meu Deus. Porque não há outro motivo de eu estar aqui que não seja para servir ao meu Deus. Eu quero que os meus filhos sirvam ao meu Deus, porque eu não quero povoar o inferno com os meus filhos. Eu quero que eles sirvam a Deus, mas para que eles sirvam a Deus, eles precisam ver em mim a vontade de servir a Deus. Eles precisam ver em mim o desejo de servir a Deus. Meu irmão, que você possa ser luz no mundo e que as pessoas possam ver em você o desejo de servir a Deus. Que elas possam ver em você vindo para a igreja, que elas possam ver em você indo para o seu trabalho, que elas possam ver em você no simples acordar de manhã a vontade de servir a Deus. Que você possa acordar e dizer todo dia de manhã: Júlio, Senhor, me use para o que o Senhor quiser. Eu gostaria de, nesse momento, que a igreja estivesse com a cabeça abaixada, que você estivesse orando ao nosso Deus agora, que você possa fazer este pedido ao Senhor: Senhor, me use, Senhor, como o Senhor quiser. Senhor, me use aqui na Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Senhor, me use no bairro onde eu moro. Senhor, me use no meu trabalho. Mas que você possa dizer para o Senhor: Senhor, me use. Por favor, Senhor, me use. Porque se não for para te servir, Senhor, para que eu estou aqui, para que eu estou aqui, nós cantamos isso agora.
Se não for para a tua honra, se não for para adorar o teu nome, para que a segunda igreja está aqui? Se não for para adorar, se não for para engrandecer o nome do nosso Deus, se não for para te louvar, se não for para te adorar, se não for para te servir, Senhor, para que eu estou aqui? Se você se sente incomodado nessa noite, sente que que o Espírito Santo de Deus está incomodando o seu coração com a vontade de servir ao nosso Deus, vem aqui à frente. Se você quer dizer para Deus, Senhor, eu quero ser usado por Ti, aqui na segunda igreja batista em Petrópolis, vem aqui à frente. Diga para Deus isso. Declare publicamente para Deus a necessidade que você tem de servi-lo. Meus irmãos, o pastor vai chegar e nós não vamos colocar sobre ele a nossa ansiedade, mas nós vamos continuar colocando sobre Deus a nossa ansiedade. O pastor será apenas um instrumento importantíssimo, usado por Deus para guiar o seu povo, mas se ele estiver sozinho, meus irmãos, a segunda igreja não vai prosperar. Meus irmãos, eu dou graças a Deus, porque a nossa igreja tem servido, mesmo durante esses 2 anos que nós estamos sem um pastor titular, mas nós precisamos avançar, nós precisamos continuar, nós precisamos servir, nós precisamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Então, se você sente esse desejo, vem aqui à frente agora e diga: Senhor, preciso de Ti, Senhor, me use, Senhor, me use para o Teu serviço, porque eu não posso existir sem Ti. Não vale a pena existir sem Ti, ó Pai. Coloque agora a sua vida nas mãos de Deus. Mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste. Olha o que nós estamos cantando. Eu não posso esquecer, Senhor, o que o Senhor fez por mim. Ele me criou, Ele me salvou, Ele enviou seu Filho, Deus abençoe, Ele enviou seu Filho na cruz para me salvar. Ele quer me usar. Meus irmãos, isso é muito sério. Poder ser usado por Deus, poder servir a Deus, é tão gostoso. É uma bênção tão grande que nós não conseguimos medir isso. Sabe, meus irmãos, quando a segunda igreja trabalha, quando a segunda igreja anda, quando a segunda igreja faz, a segunda igreja está cumprindo o ID de Jesus e sendo obediente, então seja obediente a Deus, coloque sobre Deus a sua vida, para que Ele possa te usar. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Eles vão continuar cantando baixinho, mas eu quero terminar a mensagem como eu comecei, lendo João 12, 26, para dizer para os irmãos que compensa servir a Jesus. Diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Que nós possamos servir ao nosso Deus, para sermos honrados pelo nosso Deus. Amém, igreja? Vamos cantar. Desce dos filhos, assim Tu me amas. Basta as minhas transgressões, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a
escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Diante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem dado à nossa igreja de servir. Senhor, nós temos alguns irmãos aqui à frente, ó Pai, dizendo para o Senhor: Senhor, usa-me. Senhor, nos use, Senhor, para o que o Senhor quiser. Nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas nos Teus pés, as Tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor possa nos moldar, para que o Senhor possa construir novamente a nossa vida, nos tornando vasos novos para sermos usados por Ti, Senhor. Senhor, usa a segunda igreja, Senhor. Senhor, usa cada membro da segunda igreja, Senhor, para que as pessoas possam olhar não para o que nós podemos oferecer, mas para o que há em nós, para a Tua presença, para o Senhor, e possam ver na realidade a Tua glória refletida em nós, Senhor. Senhor, envia-nos, envia a Tua igreja, envia a segunda igreja, Senhor, para que possamos, ó Pai, obedecermos o Teu ide por todo mundo, e dessa forma possamos Te adorar, possamos Te honrar, possamos Te glorificar, ó Pai. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua igreja, obrigado, Senhor. É por isso que nós te oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, nós vamos caminhar já para o final do culto. Mas antes de terminar o culto, eu gostaria de chamar uma querida